Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Meu nome é Helder, mais um Café Expresso, meditando sobre o livro dos Salmos, nestes encontros do mês de junho, e tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor, né? Nós dizemos sempre esta frase no início das nossas meditações, ter os olhos fixos no Senhor, tirado da carta aos Hebreus, mas interessante que é um tipo de admoestação, de exortação da parte de Deus, da sua palavra, que também está presente no livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos, no Salmo 25, versículo 15, tem dizendo esta exortação: meus olhos estão sempre no Senhor, pois Ele tira os meus pés da rede. Diria a tradução, essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, tiram os meus pés da rede, mas dirá também a Liturgia das Horas na sua tradução, dos meus pés das armadilhas, né? Os Salmos, por ser um livro de oração, né, é para isso também. Tudo que Deus faz para nós é para nos livrar do mal, para fazer-nos que tenhamos um coração aberto a Ele, para o amá-lo, né? Para amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a meditação, eu disse na meditação passada, que nesse segundo encontro meditaríamos sobre os temas que os salmos apresentam. Uma coisa é a respeito dos autores, né, dos salmos. Dos vários salmos que existem, dos 150 da Bíblia, né, existem autores. Vários salmos têm autores desconhecidos, né, mas é atribuído ao rei Davi 73 salmos. Tem também 12 salmos que é atribuído a Asaf e 11 são atribuídos aos filhos de Coré, né? E tem salmos também isolados, atribuídos a Emã, Etã, a Moisés até e Salomão. E claro, vários salmos anônimos, né? De autoria, existe a grande maioria atribuída a Davi, né? Ao rei Davi. Inclusive, né, os temas também dos salmos, eles são muito variados. No segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo 1, a Escritura diz assim a respeito de Davi e os salmos. 2 Samuel 23, versículo 1. Foram estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. Então, a maioria dos salmos nós atribuímos ao rei Davi, né? E com relação à estrutura, né, é estruturado com vários temas, são temas bastante abundantes, né? E tem uma classificação de separação por partes, como hinos, né? Separados às vezes como hinos, separados como súplicas, separado também como ações de graças, salmos de bênçãos, de intercessão, de louvor. Então, existem essas características, porque por ser oração, né, Deus, que é o Deus da bênção, Deus que abençoa, também coloca no coração do homem para que ele possa também bendizer, por sua vez, aquele que é o próprio autor de toda bênção, ou seja, a fonte de toda bênção é Deus. E o Senhor também dá essa capacidade para o homem. Então,
Os salmos, por serem orações, cânticos, né, também têm as características das orações de súplica, de louvor, de intercessão, né? Mas existem tradicionalmente umas categorias relacionadas aos salmos. Então, são separadas por exaltação, por lamentações, por ação de graças e aqueles salmos que são chamados de imprecatórios. Os salmos imprecatórios são aqueles que, com a reforma da liturgia, foram retirados, né, das missas, porque são aqueles salmos que tratam de questões de amaldiçoar o mal, amaldiçoar o inimigo. Então são chamados de imprecatórios e foram retirados da liturgia, né, com a reforma após o Concílio Vaticano II. Dessas divisões do livro dos Salmos, né, nós podemos tirar, por exemplo, aqueles que cantam as glórias de Deus. Por exemplo, o Salmo 8, que vamos citá-lo no final dessa meditação, o Salmo 8 fala sobre cantando as glórias de Deus, né? O Senhor nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor e majestade. Então, esse Salmo número 8 cantam as glórias de Deus. E existem outros salmos que têm essa capacidade, né, de cantar as glórias de Deus. O Salmo 19, o Salmo 29, o Salmo 33, o Salmo 96, né, até o Salmo 100, eles cantam as glórias de Deus, né? Por exemplo, o Salmo 33 diz aquele tema, né, o hino à providência divina. Ó justos, exaltai o Senhor. Aos retos convém o louvor. Celebrai ao Senhor com harpa. Tocai-lhe a lira de 10 cordas. Então, estes tipos de salmos, né, que cantam a glória do Senhor. Existem os salmos que são os salmos de súplica. Salmos de súplicas, no caso esses, eles se dirigem a Deus. Por exemplo, Salmo número 7, o Salmo 17, o Salmo 26, o Salmo 51, tão conhecido, né? O Salmo penitencial 51, são salmos que se dirigem a Deus, que é conhecido tradicionalmente como o Miserere, ou o Piedade de nós. Tem piedade de mim, ó Deus, o Salmo 51 diz. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões, por tua grande compaixão. Tem também os salmos que têm como essência, né, a essência dos salmos é a própria ação de graças, né? O Salmo 18, por exemplo. O Salmo 18, que em geral é muito comum, este Salmo 18, na liturgia das horas, quando fala dos santos, no comum dos santos. O Salmo 18, que é como que um te deum, um louvor, né? Há uma ação de graças. Eu te amo, ó Senhor, minha força, meu Salvador. Tu me salvaste da violência. Senhor, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Então vejam, né? Salmos que têm características, cada um deles tem, né? Tem salmos que são mais mistos, por exemplo, o Salmo 89. O Salmo 89 tem um tema que começa com um hino, né? Tem um oráculo no seu meio e termina com uma lamentação. Então ele mistura um pouco, né? O hino, né, no Salmo 89 inicia assim: vou cantar para sempre o amor do Senhor. Minha boca anunciará na verdade de geração em geração, pois disseste o amor
está edificado para sempre. Firmaste a tua verdade no céu. E quando chega no final, é realmente uma lamentação. Ele diz: onde estão as primícias do teu amor, ó Senhor? Juraste a Davi pela tua verdade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio do teu servo. Levo em meu seio todas as afrontas dos povos. Então veja, um salmo que inicia como um hino, o 89, e termina com uma lamentação. É um salmo que, né, nas categorias, é considerado como um salmo misto. E nesse caso, meus irmãos, os títulos dos salmos variam de Bíblia para Bíblia. Tem salmos, por exemplo, que tem o título como Súplica no Perigo, o Salmo 25, Cântico do Justo, o Salmo 92, o Salmo 102, Oração na Infelicidade. Mas em algumas Bíblias os títulos variam, dependendo da tradução que foi feita, né? Então, por hoje nós terminamos, mostramos um pouco dessas diferenças, desses temas que são abundantes no livro dos Salmos. E no próximo encontro, né, teremos a meditação dos Salmos na liturgia. Mas como no primeiro encontro, né, falamos relacionados a Jesus, para não tirar a ligação dos Salmos com Jesus, um salmo que Jesus citou mais uma vez. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é questionado sobre as crianças ovacionando o Senhor como Messias, e eles pedem para que se calem, e Jesus diz assim, Mateus 21:16: Nunca lestes que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparaste um louvor para ti? Isso Jesus citando o Salmo número 8. No Salmo número 8, capítulo 8, o Salmo 8, versículo 3, dizendo: Pela boca das crianças e bebês, tu o firmastes, qual fortaleza. É como na tradução da Bíblia de Jerusalém está escrito assim. Na liturgia das horas, diz assim a tradução: O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Está aí a força que Deus usa para humilhar o inimigo, a humildade, os pequeninos. Então, mais um salmo que o Senhor Jesus mostra e apresenta para o povo de Deus, para o povo de Israel, mostrando que ele está cumprindo as Escrituras. No próximo encontro, meditaremos sobre os salmos na liturgia. E no último, no quarto, Jesus e os salmos. Que Deus abençoe a todos nós, que o Senhor nos proteja de todo mal e nos conduza à vida eterna. A Ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.